Pronto, agora sim. Tá, então, vou começar de novo, né? Então, sejam todos muito bem-vindos a mais um encontro ao vivo de como resolver seus problemas. Para quem não me conhece, meu nome é Waras Preguian, eu faço parte desse movimento, o Movimento da Era Dourada, que tem como objetivo livrar o ser humano do sofrimento. E esses encontros que nós fazemos uma vez por mês, ele tem como objetivo, dentro desse visão maior do Movimento da Era Dourada, é trazer ensinamentos ou informações do mundo espiritual, mas que a gente possa aplicar no nosso dia a dia, para a gente poder lidar com os desafios que a vida nos traz. E também não só como dicas, mas também como informações, que muitas vezes o que acontece, os problemas que nós temos, é porque a gente não entende o que está acontecendo, ou o porquê das coisas que estão acontecendo. Então, isso aqui é para poder ajudar vocês, tá? Para poder ajudar vocês a poderem lidar melhor com esse mundo que a gente sabe que não que está bem conturbado, né? E hoje a gente tem um tema que é hiper interessante. Exatamente como para trazer, para ajudar vocês a terem mais entendimento, para trazer mais luz na forma como o ser humano funciona. Sim, a gente não sabe como nós somos, como nós funcionamos. Então, a gente precisa entender isso melhor para poder tirar melhor proveito, né? E entender melhor as outras pessoas. Então, isso vai te ajudar. Você tendo esse entendimento, você vai conseguir entender melhor a si mesmo, vai conseguir entender melhor os seus familiares, os seus amigos, o seu ambiente de trabalho, e quem sabe assim ter relacionamentos melhores também. Mas antes de a gente começar, né, eu quero saber duas coisas. Primeiro, quem está aqui pela primeira vez, tanto no Instagram como aqui no Zoom. Então, quem está aqui pela primeira vez vai escrever eu e também a cidade da onde está, tá? Então, eu e a cidade. E quem já participou de outros encontros, só escreve a cidade, por favor, tá? Para só saber até onde nós estamos chegando, né? Deixa eu ver aqui. A posição aqui da tela não ficou muito boa. Tá. Então, gente, quem está aqui pela primeira vez, escreve eu, e eu e a cidade, e quem já está acostumado, já está participando, só escreve a cidade. Desculpe, gente, saindo de um resfriado. Então, temos gente de Sorocaba, Curitiba, legal, Piracicaba, Florianópolis, legal, Rio, que está bem quente, Porto Alegre, Caraíva, Bahia, legal, Itacaré, Bahia, legal, né? As Toledo da Serra, tem cidades que eu não conheço. Rio de Contas, Bahia, bastante gente de Bahia, Pinheiros, Torres, Espírito Santo, Belo Horizonte, legal. Aí, gente nova aqui, temos, né, de Lavras, gente dos Estados Unidos, nossa, tá ficando internacional aqui, dentro do Paraná, Pelotas, Gávea, legal, de São Paulo, Porto, tem uma gente de Ponta Porã aqui no Instagram, que é pela primeira vez, gente de Uberaba. Nossa, muito obrigado, gente. Muito obrigado, né, pela presença de vocês. Mas vamos lá. Então, vamos ao principal, né? Deixa eu compartilhar aqui. Pá, 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 pá. Só um momentinho, gente, que eu mudei a posição aqui da tela. Estou me acostumando com ela, que às vezes some o que eu quero. Aqui não precisa, aqui também não precisa. Cadê o compartilhar que sumiu? Tá aqui. Então, para o pessoal que está no Zoom, né, eu tenho uma apresentação, né, e para o pessoal do Instagram, sinto muito, né, mas depois isso aqui vai ficar gravado, depois vocês podem assistir, tá? Então, vamos lá, o tema de hoje. Entendendo o self. Calma. Entendendo o self, né, as 6 necessidades que moldam sua vida emocional. Aqui, só para a gente facilitar,
né? Quando eu falo self, eu estou falando daquele conceito de eu da psicologia e de ego, né? Eu estou juntando tudo para mim é a mesma coisa dentro, né? Para facilitar aqui a nossa conversa. Então, self, eu e ego, tudo a mesma coisa. Então, para vocês entenderem o que eu vou estar falando hoje, é importante eu primeiro fazer uma revisão muito rápida do que nós vimos há 2 meses atrás, em dezembro, e no nosso encontro que nós tivemos em novembro. Porque esse assunto está ligado aos dois assuntos anteriores. Em novembro, eu comentei sobre os 9 estágios da consciência humana, né? Que é ser inconsciente, ser consciente, ser transformado, ser desperto, ser iluminado, ser em unidade, ser de luz, ser espacial e um com a grande luz compassiva. A, a humanidade, se for te colocar ele onde está a humanidade hoje, nesses níveis de consciência, está no primeiro nível. É o nível inconsciente. Os seres humanos, a grande maioria, 99,99% da humanidade, está no nível inconsciente. Inconsciente do quê? Inconsciente do seu mundo interior. Então, nosso primeiro passo, o nosso crescimento, tanto espiritualmente como crescimento nesse mundo mundano, é a gente desenvolver isso que nós chamamos de consciência. Mas consciência do quê? Consciência do seu mundo interior. Se você quer crescer como ser humano, você precisa começar a ter consciência de quem você é, do que acontece dentro de você. Não é o mundo exterior que vai te ajudar nisso, é o mundo interior que vai te ajudar nesse seu crescimento. Esse é o seu primeiro passo. Aliás, o primeiro passo de todo mundo. Aliás, a gente só pode dar esse passo porque os outros níveis, transformado, desperto, iluminado, unidade, assim por diante, não depende de nós. Aí é uma questão mais de conexão com o divino. É uma bênção, é uma graça. Mas a gente pode fazer o quê? Desenvolver a nossa consciência para a gente se entender, se conhecer mais, saber como essa mente funciona. Então, isso eu falei em novembro. Aí, em dezembro, a gente teve o assunto que foi a integridade interior, onde eu apresentei essa ferramenta. Integridade interior é uma ferramenta. Ferramenta para quê? Para você se olhar. Uma ferramenta para você ter consciência de si mesmo, tá? Deixa eu só fazer uma coisa aqui. Tá aqui tudo bem, gente? Tá? Qualquer coisa me interrompa, mas pergunta mesmo eu vou deixar mais para o final, tá? Mas se tiver alguma dúvida agora no que eu estou falando, tudo bem. Aí você pode colocar aqui que eu, se encaixar, eu falo. Então, falei dessa ferramenta, integridade interior, onde, quando a gente começa a olhar para dentro, a gente começa a perceber, eu falei de 3 níveis, né, de profundidade sobre interno, né? Onde o primeiro nível você começa a ter consciência da sua mente, a mente como ela funciona, dos seus pensamentos, aí vão vir as suas memórias, suas lembranças, o diálogo interno, aquela coisa que você se fala, né? Aquelas coisas que você se fala, lembranças do passado, o que que você imagina para o futuro, ou seja, são aquelas imagens internas, aquela conversa interna que todos nós temos. Tá? Então, quando você começa a se observar, né, a olhar para dentro, você vai começar a perceber isso. Poxa, tem uma falação aqui dentro. Tem um monte de coisa acontecendo aqui dentro. Tem um monte de pensamento acontecendo. Tá ótimo. E quanto mais você vai se acostumando com isto, você vai para o segundo nível, né? Que para quem está aqui no Zoom, ele tem aqui a imagem que eu estou mostrando. Tem uma pessoa perguntando se pode ver essa live amanhã. Sim, ela vai ficar gravada tanto no YouTube como também aqui no Instagram. No nível 2 é quando você começa a perceber o que está por trás.
dos seus pensamentos. O porquê deles. Qual que é a intenção, né? Porque quando a gente age no mundo, a gente age em função de pensamentos que nós temos. Agora, por trás desses pensamentos, tem um porquê, uma intenção. Aí esse é o segundo nível, quando você começa a chegar nessa intenção ou no porquê por trás dos seus pensamentos. E quando você vai indo mais fundo, se acostumando cada vez mais a se olhar, eh, se acolher, eu gosto muito dessa palavra, se acolher, você descobre, né, que você tem um eu, você tem um self, que tudo que você faz, todas as suas intenções, todos os seus pensamentos, todas as suas ações nesse mundo é em função, desculpa, gente, é em função desse eu. Ou seja, nós somos seres egocêntricos. Nós somos seres egocêntricos. No fundo, no fundo, no fundo, tudo que nós fazemos é pensando em nós mesmos, tá? Mesmo quando a gente está fazendo algo para ajudar alguém, a gente está pensando na gente também, né? Puxa, como eu sou legal, nossa, né? Como eu sou uma pessoa é, legal, que estou ajudando uma outra pessoa, né? Ou seja, isso sempre volta para gente. E não tem nada de errado com isso, tá? Já vou avisando, não tem nada de errado. Por isso que hoje a gente vai se aprofundar um pouquinho mais nesse self, nesse eu, tá? Então vamos lá, para vocês poderem entender por que isso está acontecendo. Então, como é que surge? Como é que surgiu esse self? Como é que surgiu esse eu? O self é uma estrutura psicológica criada. Criada em função do quê? Em função de dor, em função de sofrimento, em função do medo. E a raiz disso tudo é uma percepção de separação do todo. Quando nós nascemos, em mais ou menos até uns 2 anos de idade, a gente viveu num estado, um bebê vive num estado, que é um estado que nós chamamos de ananda, de alegria, alegria sem causa. Então ele se delicia com tudo. E chega lá por volta dos 2 anos, algo acontece, não vou explicar isso agora, mas a mente entra, ela surge. No momento que a mente surge, a gente começa a ter uma experiência de que a gente é separado de tudo mais. A gente é separado da nossa mãe, a gente é separado do nosso pai, dos nossos irmãos, das pessoas, dos animais, do mundo à nossa volta. Quando um bebê, a experiência dele é ao contrário. Ele se sente um com tudo. E quando a gente tem essa experiência, que acontece com os 2 anos, e é natural, gente, é natural, tá? E se você quer saber mais sobre isso, tem um vídeo lá no canal do YouTube, mesmo aqui no Instagram, foi um desses encontros do ano passado, onde eu falo por que o mundo está do jeito que está. E nesse vídeo eu falo dessas várias energias que a gente recebe que criam certas eras, que influenciam essa forma como nós somos. Para saber mais, depois vocês dão uma olhada lá no vídeo, tá? Não vou entrar nisso aqui agora. Então, lá pelos 2 anos, a gente tem essa experiência e cria essa percepção, essa experiência de estar separado de tudo e de todos. Essa essa separação traz medo. Primeira experiência que a gente tem depois da separação é o medo. Aí, em função do medo, vem dor, vem sofrimento. Aí é criada essa estrutura psicológica que nós chamamos de self, de eu, tá? Agora, esse self, esse eu, ele precisa sobreviver. Ele tem as necessidades, que é o assunto aqui da nossa live, tá? Como ele existe e ele está ativo,
essas necessidades precisam ser preenchidas. O sofrimento surge quando essas necessidades são negadas ou reprimidas. Por isso que é muito importante você saber quais são elas, tá bom? Deixa eu ver aqui, meu. Mas entenda o seguinte, que o self, né, ele não é um inimigo, não é vamos agora acabar com o self, pau no self, né, e qualquer coisa assim, não. Ele faz parte da gente. Tá aí. A gente não pode ir contra nós mesmos. O self, ele não é o seu inimigo. Ele é apenas um mecanismo funcional enquanto você está num nível de inconsciência. Ele é um mecanismo funcional para você poder lidar com o mundo aqui fora. Sem ele, você não consegue sobreviver nesse mundo. Tá bom? Faz sentido isso para você, gente? Tá? Ele é um mecanismo funcional. Como nós estamos no nível de inconsciência, tá? Ele é ativo, né? E ele é ativo para poder sobreviver nesse mundo. Mas vamos lá. É, então, o self, né? Como eu falei, tem essas necessidades, né? É um self psicológico que tem necessidades. Devido a essa separação que a gente sente, que traz uma carência, que tem uma percepção de sempre que algo está faltando, essa carência, essa percepção de que falta algo, gera necessidades. Necessidades do tipo de preciso ter alguém, né? Preciso me encaixar nesse mundo, coisas assim. Então, as necessidades vêm dessa falta, dessa carência. E perceba, não é algo intelectual, mas assim nós estamos falando de algo existencial, tá? Aqui estou indo para um nível assim, mais profundo, mas isso aqui vai te ajudar a você se entender melhor e você também entender as outras pessoas. No momento que o self ele não consegue, vamos dizer assim, suprir, atender essas necessidades, a pessoa começa a ter muitas experiências de ansiedade, de medo, depressão, vazio, sofrimento. Então, então, por isso, nós precisamos olhar para essas necessidades. E são coisas naturais, tá? O self existe, então ele tem essas necessidades. Bem, mas quais são? Quais são as necessidades do ego, ou do self, do eu? Necessidade por segurança, necessidade por variedade, significado, amar e ser amado, crescimento e contribuição. Tem uma pessoa que colocou aqui. Tudo isso, isso não é o self, é o ego. Eu falei logo no início, eu estou usando o mesmo termo para a mesma coisa. Também estou falando tudo a mesma coisa porque eu não quero entrar em muitos detalhes. Estou falando de self, eu e ego como fosse a mesma coisa, tá? O self não é a nossa verdadeira identidade. O self é uma ilusão criada pelo fato de nós estarmos separados do todo. Então, são essas necessidades que surgiram. Então, vamos ver cada uma delas. Necessidade por segurança. Aqui está falando de segurança no sentido de estabilidade financeira, estabilidade no relacionamento, no trabalho, ter uma certa previsibilidade, né? O ser humano não gosta muito quando eu falo novidades, coisas inesperadas, né? Isso traz insegurança, coisas inesperadas, no geral, trazem insegurança. Porque existe essa necessidade de ter um certo controle sobre as coisas, ter uma certa previsibilidade do que vai acontecer, uma certa estabilidade. Então, o self, ele busca, né, essa segurança. Se não tem essa insegurança, a segurança, muitas vezes isso vai trazer uma, um, mais ansiedade, muito apego, né? Se ele não consegue ter, né, trabalhar com essa necessidade, vem um apego, pode vir muito controle, tá? E
essas coisas só acabam trazendo cada vez mais e mais dor, tá? Então, segurança. Ele precisa de segurança. O self também precisa de variedade. Ou seja, há uma necessidade por estímulos diferentes, né? De evitar coisas monótonas, né? Evitar o tédio, sempre repetir, sempre a mesma coisa. Então, em busca, sei lá, né? Talvez fazer umas viagens diferentes, conhecer uma cultura diferente, comida diferente, fazer um programa diferente. Tá? É uma busca normal do self, porque quer coisas diferentes, essa variedade, né? O problema, se você entra demais nisso, né, pode também trazer uma insatisfação constante para a pessoa, uma instabilidade, porque sempre está querendo coisas novas, 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 ou seja, acaba sendo viciado em estímulos novos. Então, então tem que ter sempre, vamos dizer assim, um equilíbrio, né? Satisfazer dentro de um equilíbrio, né, desse que o self está buscando, né? Significado. Significado no ser, né? Todos nós queremos ser especial. O quê? A gente quer ser visto. Todo eu quer ser visto. Quer perceber, sentir que ele é importante para o outro, de uma forma ou de outra. E não precisa ser não é querer ser um astro, querer ser um famoso, né? Como se fala aí. Não, mas é talvez sentir que é importante dentro da família, sentir que é importante para os amigos, sentir que é importante no ambiente de trabalho. Então, essa é a busca por esse significado que ele tem. E temos também o quarto, né, a busca pelo amor, né? Amar e ser amado. É uma busca por afeto, uma busca por validação, né, por conexão. Então, a gente precisa perceber que a gente está recebendo amor. E também a gente saber que a gente está dando amor. Então, são os dois lados, né? Amar, demonstrar o amor, né? Demonstrar que gosta de uma pessoa ou de pessoas, demonstrar que gosta das coisas e sentir que está recebendo isso de volta, tá? Então, tem essas quatro necessidades. Agora, né? Como então eu falei dessas quatro, né? Certeza, variedade, significado, amar e ser amado. Mas elas não são as mais importantes. As duas próximas que eu vou falar, se você focar apenas nas duas próximas necessidades, essas quatro, de uma forma ou de outra, vão se encaixar. Elas vão ser preenchidas de uma forma ou de outra. Então, fica aqui já a sugestão. Não se preocupe muito com elas, com essas quatro. Se preocupe com as duas que eu vou falar agora, porque elas que são as mais importantes, pois elas naturalmente vão te ajudar a preencher essas outras quatro, tá bom? Então vamos lá, tá? Que são crescimento e contribuição. Então, existe uma necessidade de crescer. Crescer em que sentido? Aprender coisas novas, aprender uma nova habilidade, aprender ou de se desenvolver no seu trabalho, né? Desenvolver habilidades novas no seu trabalho, desenvolver um hobby, né? Ou seja, é ter essa percepção que você está adquirindo mais conhecimento, está adquirindo mais habilidades, que com isso você está tendo uma visão de mundo diferente. Isso que eu estou falando de crescimento, né? De uma evolução sua como um profissional, uma evolução sua como um ser humano, tá? Porque no momento que você foca nesse crescimento, pensa no seu trabalho, né? O que que você faz? O que que você pode fazer para se tornar um profissional melhor? O que que você pode fazer para conseguir, quem sabe, uma posição hierárquica melhor dentro da empresa? Momentos que você pensa, puxa, eu preciso desenvolver ter tal conhecimento, preciso desenvolver uma soft skill, né, como se fala muito nas empresas, certas habilidades.
você naturalmente vai estar satisfazendo as outras necessidades. E vai te ajudar a ter mais significado, significância para os outros, perceber que você tem respeito e é respeitado pelos outros e assim por diante, tá? Então, crescimento. Olhe como onde você está, tá? E o que você quer para você e pense o que você precisa aprender de novo, o que você precisa desenvolver para chegar onde você quer chegar, tá? Então, isso faz parte da vida, isso faz parte da necessidade do eu. E contribuição. Contribuição, ele é muito, 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 muito importante, porque a gente falaria aqui, nós, do nosso meio aqui, do movimento da Era Dourada, a gente fala em fazer seva, ou seja, seva o que que é? Serviço. A gente pode usar a palavra de trabalho voluntário, serviço voluntário. Ou seja, é você ajudar uma outra pessoa ou outras pessoas de alguma forma. Por exemplo, isso aqui que está sendo feito hoje, esse encontro, é uma forma, né, que nós encontramos, que eu encontrei, de passar aquilo que a gente tem recebido pelo movimento da Era Dourada, passar um pouco para as pessoas que não conhecem, para ajudar as pessoas. Isso é um tipo de seva, de serviço, de contribuição. Os encontros que nós fazemos às quartas e domingos de transferência de Ananda é uma contribuição, tá? Tem transferência do estado de pico e das quintas-feiras é uma contribuição, ou seja, são serviços que está fazendo sem cobrar nada, tá? Sem exigir nada e simplesmente oferece porque a gente sabe que vai ajudar as pessoas, tá? Quando teve, né, ano passado, né? Ano passado, não, ano retrasado, né? Teve aquela enchente no Rio Grande do Sul, onde muitas pessoas, mas muitas pessoas mesmo, foram lá para o Rio Grande do Sul para poder ajudar e que foi, né? Foi uma coisa assim, muito bonita, né? Quando entrevistaram essas pessoas, alguma delas, né? Muitos delas relatavam, né? Tinham cansaço, né? Lógico, ficaram mexidas com muito do que viram e tudo mais. Mas havia uma sensação de satisfação, uma sensação de alegria, de poder estar ajudando alguém. Então, contribuição é esse, né? É isso, você ajudar o outro e você começa, isso ele te traz uma alegria, tá? Então, por isso a contribuição é uma das necessidades do self. Ele quer ajudar, porque, lógico, com ajuda ele tem reconhecimento, significância, tá? Então, é, vocês, né, como voltando aqui, se vocês focarem apenas, só um momentinho aqui que eu, tá, aqui, tá, focarem em contribuição e crescimento, como eu comentei antes, as outras necessidades, elas vão ser atendidas. Elas vão ser atendidas. A gente está fechando, né, geralmente, a gente sempre faz esses encontros, tenta fazer o mais curto possível, uns 30 minutos, 40 minutos. É, Você não precisa se livrar do self. Você não precisa livrar do eu. Você não precisa ser contra ele. Você precisa compreendê-lo. Compreendê-lo com consciência. Por que com consciência? Porque para você poder compreendê-lo, você precisa se olhar. Você precisa olhar para si mesmo. Aí que entra tudo aquilo que foi falado antes, de todos aqueles níveis, né? E você perceber, puxa, existem essas necessidades. Aliás, para todo mundo tem essas mesmas necessidades. Talvez não tenham consciência delas, é diferente, tá? Mas todos nós temos essas necessidades. E no momento que a gente começa a ter consciência disso, a gente pode focar em satisfazê-las. E como eu comentei aqui antes, focando apenas em crescimento e contribuição. Como eu falei, não precisa se preocupar com as outras. Contribuição, né? E crescimento. Você fazendo isso vai te satisfazer as outras necessidades, vai te ajudar no seu crescimento como pessoa, como profissional, como ser humano, e vai te ajudar também no seu crescimento espiritual, além de trazer satisfação.
Tá? Aqueles outros níveis de consciência, como eu comentei no início, gente, não está nas nossas mãos. O desenvolvimento da consciência por um nível desperto, né, por um iluminado, depende de uma ação externa do divino, da graça. Aí, para isso, você precisa de conexão com o divino. É por isso, né, a gente já vai entrar aqui nas perguntas, mas por isso que a gente oferece esses programas, né? Transferência de Ananda, né, como falei antes, nas quartas e domingos, estado de pico. A gente vai ter agora, dia 18, um evento presencial aqui em São Paulo, que é a Ananda Diksha, tá? Vai ter esse mesmo evento no Rio de Janeiro na terça-feira, né, que é o dia 20, né, que parece que é feriado lá no Rio. Também vai ter essa Ananda Diksha. E vamos ter também o Dádiva de Ananda, que é no domingo à noite. Tudo isso é para ajudar tanto, né, de você se tornar uma pessoa mais consciente e, se você tiver essa abertura, de fortalecer sua conexão com o divino. E com isso, de se crescer ainda mais em consciência. Bem, acho que não vou falar mais nada, não, porque já acho que falei bastante. Então, vamos lá. É, perguntas. O que que não ficou claro? O que que vocês gostariam de saber mais? Eu sei que foi colocado aqui várias coisas aqui no Zoom, né, esses vários encontros que eu comentei antes, tá? Dúvidas? Deixa eu ver o que tem aqui. Agora eu preciso do óculos. Tem coisa que eu não enxergo. Tá. Perguntas, perguntas. Ficou tudo claro, gente? Diferença de consciência para transformado. É, então, são naqueles três nos níveis, né? O ser transformado seria o primeiro em ser inconsciente, depois ser consciente e ser transformado. O ser transformado é quando o seu diálogo interno muda. Quando você começa a tomar consciência de si mesmo, você começa a perceber que existe uma falação. E essa falação tem um padrão. Tá? Vamos dizer assim que a pessoa tem uma característica de ter muitos pensamentos negativos. Tá? E com esse trabalho de consciência, ela começa a mudar o seu padrão de pensamento. Começa a ter pensamentos positivos. Só para dar um exemplo bem simples. Aí ela está se tornando um ser transformado. Não só é uma mudança no seu diálogo interno, né, na forma de pensar, mas também é uma mudança também no como você começa a olhar para as outras pessoas com mais, vamos chamar assim, com mais preocupação, com mais cuidado, tá? Onde tu começa a ter aquilo que a gente chama também do florescimento do coração, né? O ser transformado, ele é um início de você começar a se conectar com os outros. Seus pensamentos mudaram, né? E você começa a se conectar mais com os outros. Então, isso aqui é a diferença. O consciente é você ver como sua mente funciona, ver que tipos de pensamentos você tem. O transformado é quando esses pensamentos começam a mudar, começa a pensar de uma forma diferente, tá bom? O que mais? O que mais? O que mais? O que mais? Eu não levei, eu dei pra ele. Não. Vamos. Tá, vamos ver aqui. Tá? Qualquer coisa é só escrever aqui. Dúvidas? Fala um pouco sobre as eras e a influência sobre nós. Tá, rapidamente. Afinal, porque tudo começou aí, tá? E, como falei antes, né, tem um vídeo específico sobre isso. Esse é um vídeo de ano passado, acho que eu falei isso no primeiro semestre do ano passado, porque o mundo está do jeito que está. São quatro eras. Era de ferro, era de ferro, era de bronze, era de prata e era de ouro, era dourada. Tá? Bem, o que que vem essas eras?
o nosso planeta, né, ele está na galáxia, ok? E ele recebe influência do centro do universo. O centro do universo que é chamado de estrela Mulan, tá? E esse centro do universo, dependendo da posição que o planeta está em relação ao centro do universo, ele recebe certos tipos de energia. E esses tipos de energia acabam influenciando a forma como aqueles seres, os seres humanos, funcionam. Então vamos lá. Quando a gente fala de uma era dourada, isso vem muito das escrituras hindus, tá? Está falando o quê? Que são tipos de energias que chegaram no planeta que faz com que o ser humano tenha que tipo de experiência? De ser um com o divino, ser um com o todo. Aquilo que se fala, nós somos um, tá? Nessa era, é uma era dourada, é uma experiência real, tá? Somos todos um. Quando a gente está no nível daquele que a gente chama da era de prata, né? Que tipo de energia chega? Ela começa a ter uma divisão. Antes é tudo um. Aí começa a ter uma divisão. Você tem, vamos chamar, as pessoas boas e as pessoas ruins, vamos colocar dessa forma, tá? E que são dois grupos distintos, né? Distintos, são separados. Tem aquele grupo de pessoas, né, que tem que são bons, né? E aquelas outras pessoas que não são tão boas assim. Tá. Aí vamos para a era de bronze. Que tipo de energia que chega, tá? Esse do bom e ruim, o do bom e o mal, ele acontece não mais como dois grupos separados, mas ele vem na mesma família. Ou seja, você pode ter irmãos, um tem uma característica dessa tá, que é uma pessoa espiritualizada, que se preocupa com os outros, e a outra é uma pessoa egoísta, não quer saber nada, que é trapaceiro e tudo mais, na mesma família. Mas eles são diferentes, né? Tem na mesma família, mas são diferentes. Aí vem a Era de Ferro. Que tipo de energia chega? Essa dicotomia, né, do bom e o ruim, do bom e o mal, não está mais em grupos separados, não está mais dentro da família, está em cada indivíduo. Ou seja, a mesma pessoa, todas as pessoas têm os dois, o bom e o mal, né? Que é essa situação que nós estamos hoje. Que o mundo está nesse tipo de energia, aliás, está no final desse tipo de energia. Nós estamos entrando, já entramos naquilo que chama da Era Dourada, onde, né, a gente está numa oportunidade incrível, né, de sair dessa situação, de ter essa dicotomia, tá, é uma briga interna que a gente tem entre o, o bom e o mal, tá, e voltar a ter uma experiência de conexão. Aí como a gente está nesse nível, né, aí que vem o self, que foi tudo aquilo que eu falei agora, tá? Então, mas qualquer coisa, como falei, dá uma olhada, assiste o vídeo lá que tem sobre as quatro eras, tá bom? Vamos lá, o que mais aqui? Quando você diz que os estágios dependem do divino e da conexão, você diz que depende do nosso esforço de olhar para dentro? Esse é o nosso trabalho. Nós temos que nos esforçar para olhar para dentro, tá? Esse passo nós temos que dar. De um exemplo por gentileza, dê um exemplo por gentileza. Como essa conexão acontece quando o divino decide nos transformar para estágios desperto, iluminado e unidade. Tá. O nosso esforço é desenvolver a consciência. Tudo aquilo que eu falei hoje, tudo que foi falado no encontro de dezembro, que é com integridade interior, tá? É para isso, tá? Aliás, todos os programas, tudo que é apresentado pelo o GAN é para desenvolver consciência, porque esse é o único passo que a gente pode dar. Porque os outros passos, transformação, é, des, é, despertar e iluminação, eles exigem uma mudança no cérebro, uma mudança na forma do cérebro funcionar.
E isso a gente não pode, consegue fazer. A gente precisa de algo externo, algo, uma força maior para isso acontecer. Aí que eu estou falando do divino. Vamos ampliar aqui. Quando eu falei das eras, tá? Nessa era de ferro que nós estamos, onde o bom e o mal está dentro de nós, tá? O divino em si é um conceito apenas. Quando está na era dourada, aquilo seja, eu e o divino somos um, o próprio ser é o divino. Então, o que está acontecendo? Nós estamos saindo de uma era de ferro para essa era dourada. A gente está no momento de transição. Por isso que o mundo está muito agitado, tá? Porque isso faz parte do processo. O que está acontecendo? Esse chamado divino, aqui nós usamos o termo grande luz compassiva, você pode dar o nome que você quiser. Se você é católico e você acredita em Jesus, então você pode pensar o seguinte: Jesus está cada vez mais próximo. Ah, se você é budista, tá? Você pode imaginar, puxa, então quer dizer que Buda está cada vez mais próximo. Então, como nós estamos nisso, de o divino estar cada vez mais próximo do ser humano, além de a gente desenvolver a nossa consciência, a gente pode desenvolver a conexão com esse divino, do jeito que você acha que tem que desenvolver. Sei lá, conversa com seu divino todos os dias, né? Mostra, fala para ele como é que você está, peça ajuda, tá? Isso que é desenvolver conexão. Isso que nós fazemos, né, nos programas que o Gão oferece, tá? A gente vai desenvolvendo conexão com o divino, tá? Porque ele está mais próximo. Por estar mais próximo, tá? Fica mais fácil. Que nós temos também a ajuda de Ama Bhagavan, que são seres que vieram da grande luz compassiva, que facilitam esse processo, tá? Aí sim, isso ajuda nesse processo de transformação, despertar. Aí que algo que eles fazem, mas precisa da conexão. Mas antes de ter conexão, você precisa desenvolver a consciência. Espero que tenha ficado claro. Todos nós podemos nos iluminar ou ser iluminados. Olha, minha opinião, sim, mas depende disso que eu acabei de falar, né? Se você não tem interesse, se a pessoa não tem interesse pela espiritualidade, não tem interesse em se desenvolver ou melhorar os seus relacionamentos, não tem interesse em criar um mundo melhor, coisas assim, tá? Dificilmente, dificilmente. Mas se a pessoa tá, não, eu quero isso para mim. Poxa, eu percebo que o mundo precisa de uma transformação. E essa transformação começa comigo, né? Começa com as pessoas. Não adianta você ficar parado, sentado, esperando que o divino vai fazer algo. Não vai fazer, tá? Você tem que dar o seu, você tem que se movimentar com consciência, né? Desenvolvendo conexão. Então, se você tem esse chamado, você sente que isso é importante para você, sim, a possibilidade é maior de você conseguir essa iluminação, tá? Vocês também que acreditam que haverá grandes catástrofes e mortes e parte da humanidade será exilada em planetas inferiores, como prega o Espiritismo? Perceba, né? O futuro são possibilidades, tá? Ah, co- Como comentei, né? Vamos voltar para aquilo que foi falado das eras. A gente está entre uma em transição de eras, entre uma era de ferro para aquilo que a gente chama de uma era dourada. De uma era onde a gente vive focado apenas no próprio umbigo, internamente nós temos o bom e o mal juntos, por uma era onde a gente vai viver e andar com o divino. A gente vai ser divino, tá? Então, nós estamos nesse processo. Agora, esse processo pode acontecer de duas formas. Ou ele pode acontecer através de catástrofes, né? De tsunamis, terremotos, guerras, né? Tem muitas coisas já que estão acontecendo, tá? Onde chega num ponto que o negócio é uma imensa catástrofe, que é aí que quem sobrou se toca, puxa, né? Foi mal, tá? Ou ele acontece pelo desenvolvimento da consciência.
pelo nosso crescimento, pelo crescimento individual. A gente tem, talvez culturalmente, a gente tem aquele negócio de esperar uma força externa para nos salvar. A gente sempre busca um salvador, né? Não. Até existe um salvador, mas só que esse salvador só vai poder nos ajudar se a gente der os passos. Passo de consciência, que tudo isso que a gente tem falado aqui, tá? Olhar para dentro. Se olhe, se conheça, veja os seus pensamentos, o que está por trás. Olhe para o seu self, preencha essas necessidades do self. Ele existe dentro de você, tá? Se quando no momento que você despertar, ele vai sumir. O eu desaparece. Na iluminação, o eu, no eu, a iluminação, o eu desaparece, tá? Mas até lá, ele tem necessidade. Então preencha as necessidades. Olha para isso. Lógico, sem machucar os outros, né? Tá? Não vai adquirir karma negativo aqui, tá? Então, sim, o que a pessoa colocou aqui sobre ser exilado em outros planetas inferiores, bem, aí já não sei dizer, mas sim, tem vários níveis fora, né? Em outros planetas, outras reinos, né? Tá? Então, acho que para quem, vamos dizer assim, não se elevar, pode ir para reinos inferiores ou voltar para esse aqui mesmo. Tá? Que mais? A gente já deu mais de 40 minutos, já foram 50 minutos. Mais alguma pergunta, gente? Deixa eu ver aqui. Instagram, nenhuma pergunta. Bem, mais alguma coisa? Posso ajudar vocês mais alguma coisa? Esse encontro de hoje, ele foi mais, vamos chamar assim, está abordando algo mais místico, tá? Tem um lado um pouco mais místico. Mas entendam, né? São informações, se você começar a olhar para elas, aplicar para vocês, trazer para vocês, isso vai te ajudar no seu crescimento. Amabhagavan não prega meditação? Pergunta. Não, não é isso. Não é que ele não prega meditação. Aliás, nós já tivemos muitas meditações. Como eu falei, pelo menos na minha experiência, eu estou 20 anos com o movimento. Tá? A gente teve meditações, a gente usou muitas meditações. O que acontece é o seguinte: existe toda uma evolução. As coisas vão mudando. E a Bhagavan vão apresentando as coisas de acordo com essas mudanças. Hoje, para nós que estamos no movimento, a gente não usa meditação, a gente usa a transferência de Ananda, tá? Porque é um outro nível. É algo, vamos dizer assim, mais rápido. O Bhagavan sempre fala de atalhos, né? Ele vai nos passando, ensinando eh, aquilo que chama de atalhos. Para quê? Para se desenvolver em consciência, a fortalecer a conexão e chegar na transformação, no despertar, na iluminação. O objetivo deles é levar a gente para a iluminação. E então, com as mudanças de energia que foram acontecendo, com essa conexão com a grande luz compassiva, ele está trazendo outras ferramentas que são, vamos chamar assim, mais poderosas para a situação que nós estamos hoje, tá? Ah, mas isso quer dizer que você não deva meditar? Não, faça meditação. Se é bom para você, faça. Tem pessoas do nosso grupo assim, que meditam também, meditam no sentido, né, faz algo rotineiro, que a gente chama de meditação, porque ela se sente bem, mas junto com a meditação nós temos essas outras ferramentas, tá? Como falei, a transferência de Ananda é uma, Ananda Diksha, que é o evento presencial, é outra, a transferência do estado de pico é outro, e os processos que a gente tem durante os encontros com o Bhagavan. Tá? Bem, obrigado, Gisele. Gente, mais alguma coisa, mais alguma pergunta antes da gente encerrar? Já deu 51 minutos. O objetivo inicial, quando foi criado esses encontros, era fazer em 40, até 40, né? Mas eu acho que eu nunca consegui. Tá. Bem, se ninguém tem mais nenhuma pergunta, se alguma pergunta surgir depois, vocês podem escrever. Para quem está aqui no Instagram, é só mandar um direct, tá? Sempre tem alguém para responder, né? Sempre tem alguém para passar informação mesmo, né? Se for necessário, passa para mim a informação que eu respondo.
No nosso grupo do YouTube também, você pode escrever lá, mandar as perguntas lá no próprio no comentários, né, do vídeo. No nosso site, vocês também podem pôr as perguntas. E foi colocado aqui também, deixa eu ver aqui para cima. Assim, nós temos nosso grupo do Telegram, né? A Magda já colocou aqui até aqui aqui no Zoom. Se você estando lá no grupo do Telegram, que é um grupo aberto, né? Onde a gente tem um monte de informação lá. Lá você também pode tirar suas dúvidas, colocar suas perguntas, tá bom? Bem, gente, deixa eu ver, opa, mais alguém? Valeu, gente. Muito obrigado. Obrigado a todos aqui presentes, pessoal aqui do Zoom, pessoal aqui do Instagram, tá? E lembrando, né, isso logo logo vai estar lá no YouTube a gravação e logo logo também vai estar aqui no Instagram a gravação desse encontro. Muito obrigado, gratidão pela presença de todos vocês. Desejo a todos uma excelente semana e até o próximo encontro. Abração a todos, gente. Muito obrigado, hein?